Você já parou para pensar que o melhor inário para a igreja já foi escrito pelo próprio Deus? E se eu te disser que esse inário é completamente ignorado na maioria das igrejas? Prepare-se porque neste vídeo eu vou te fazer repensar o que você canta no culto. Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao nosso canal. Já peço a você que curta, deixe seu comentário e se inscreva. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e procurar crescer em graça e conhecimento. O tema do nosso vídeo de hoje está baseado no primeiro capítulo do livro Por que Devemos Cantar os Salmos, publicado pela editora Os Puritanos. É um livro curto, pequeno mesmo, mas muito bem embasado. Eu tenho esse livro na versão Kindle, então a imagem da capa vai aparecer para vocês em algum lugar aí. Ao longo da história, a igreja tem a tendência de se desviar da simplicidade e da pureza do culto bíblico. Um desses desvios é justamente no canto. A igreja substituiu o canto dos salmos por músicas modernas de teologia, no mínimo duvidosas, que são repletas de sentimentalismo e antropocentrismo. Com isso, o culto que deve ser para Deus se transformou em entretenimento, que causa emoções, mas é somente isso, emoções vazias. Por isso a importância deste livro. Os autores tentam resgatar a importância da salmodia em nossa adoração como igreja. E eles também vão argumentar que o abandono da prática de cantar os salmos prejudica a nossa espiritualidade, o nosso culto e a nossa teologia. Como pastor, eu creio no princípio regulador do culto. Mas o que é exatamente isso? De maneira bem resumida, isso significa que só devemos adorar a Deus da maneira como Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra. Em nosso culto a Deus, não somos livres para fazermos o que quiser, com a justificativa que Deus está olhando é o meu coração e isso é suficiente. Mas voltando aqui ao argumento do livro, cantar os salmos é parte do princípio regulador do culto. E os autores nos lembram de que Deus nos deu os salmos não apenas como literatura poética, devocional ou como modelos de oração, mas Deus nos deu os salmos como uma coletânea de cânticos. Nas páginas 7 e 8, eles argumentam: é verdade que os salmos também podem ser usados como orações e que são ricos recursos de doutrina e instrução prática. Mas as palavras hebraicas para cantar e cântico aparecem mais de 180 vezes nos salmos. Os salmos pedem para ser cantados. Por isso, não é de surpreender que quando o rei Ezequias restaurou o culto em Judá, ele ordenou aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Mas então, quando é que a igreja perdeu esse costume de cantar os salmos? Os autores argumentam que foi a partir do século XVIII que começou a decadência do uso dos salmos no louvor do culto público. Os autores do livro não falam claramente sobre os movimentos que estavam surgindo no século XVIII, mas eu particularmente acredito que a igreja trocou os salmos ou parou de usar os salmos por uma forte influência do pietismo e romantismo que estavam se consolidando nesta mesma época. Resumidamente, porque o vídeo não é sobre esses movimentos, mas ambos valorizavam a experiência, as emoções, a valorização do indivíduo, a busca por sentimentos profundos. Com isso, a palavra de Deus foi trocada por experiências subjetivas e nós vemos o resultado disso ainda hoje em muitas igrejas. E aí, dois textos bíblicos que os autores citam que eu queria destacar. O primeiro é Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O segundo é Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O argumento utilizado pelos autores é que está explícito na Bíblia a ordenança de que os salmos devem fazer parte do canto congregacional. E cantar os salmos é uma parte essencial para o nosso crescimento espiritual. Enquanto os salmos exaltam a majestade de Deus, sua soberania, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia, a grande maioria das músicas hoje cantadas nas igrejas exaltam as nossas emoções
ou fazem promessas vazias de vitória. Um outro argumento que eles utilizam e que eu achei muito interessante é o erro das pessoas acharem que não deveríamos cantar os salmos porque eles fazem parte do Antigo Testamento e não estamos mais debaixo das leis civis e cerimoniais de Israel. Os autores vão argumentar que os salmos são cristocêntricos por natureza. Os salmos testificam de Cristo em seu sofrimento, em sua obediência, em sua glória. E aqui eu vou ler dois trechos para vocês. O primeiro está na página 9, que diz: os salmos revelam Cristo em seus sofrimentos e glória, apesar de terem sido escritos sob a antiga aliança. Os salmos são extremamente relevantes para o povo de Deus da nova aliança. Das muitas vezes que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, mais de 40% dessas citações vêm dos Salmos. 116 citações diretas. Só a Epístola aos Hebreus cita 10 diferentes salmos. Além disso, existem as muitas alusões indiretas aos salmos em todo o Novo Testamento. E o segundo trecho está na página 11, que diz assim: além disso, como diz David Murray, não são apenas os salmos claramente messiânicos que nos conduzem a Cristo. Nos salmos, cantamos para Cristo sempre que louvamos a Deus, como nosso rochedo, nosso escudo, nosso rei e nosso redentor. Isso acontece porque Cristo, como Filho de Deus e bendita segunda pessoa da Trindade, é o único mediador das obras salvíficas de Deus. Além disso, o próprio Cristo cantou os salmos. Em Mateus 26:30, no relato da última ceia, diz que Jesus, junto com os discípulos, cantaram um hino. Essa expressão significa cantar um hino de louvor a Deus, e a tradição na Páscoa era cantar o Halel, que era do Salmo 113 ao 118. Por último, devemos nos lembrar que a música ela tem um lado pedagógico. A música tem a capacidade de imprimir palavras em nossa memória e os reformadores usavam bastante deste recurso para ensinar doutrinas. Então, qual a melhor maneira para despertar o nosso coração para a palavra de Deus? E se você pensou cantando, você está certo. Mais uma vez, eu preciso citar o livro na página 14, onde ele diz: cantar os salmos vai enriquecer nosso coração com a verdade de Deus. João Calvino disse que devemos cantar com voz e coração, com nossa mente focada no sentido espiritual das palavras. Qual é a melhor maneira de fazer isso, se não cantar as próprias palavras de Deus? Calvino citou Agostinho. Quando cantamos esses cânticos, estamos certos de que Deus põe as palavras em nossa boca, como se Ele estivesse cantando em nós para exaltar a sua glória. Meus irmãos, eu acredito que a igreja do nosso século necessita urgentemente de uma reforma litúrgica. Sim, uma reforma que restaure a centralidade da palavra de Deus no culto e também em nosso canto congregacional. E aqui faz-se necessário ressaltar que isso não é questão de gosto denominacional. Essa é uma questão de obediência à palavra de Deus. Se Deus nos deu um inário inspirado, por que insistimos em substituí-lo por músicas centradas no homem? E antes que vocês venham nos comentários me perguntar se eu estou dizendo que só devemos cantar os salmos e nada mais, a resposta é não. Não devemos cantar somente os salmos. Existem belas composições bíblicas, cristocêntricas, que exaltam a Deus. A pergunta que tem que ser feita é por que não incluir os salmos no louvor da igreja? Os reformadores não só ensinavam os salmos, mas também cantavam eles com alegria, reconhecendo que os salmos é o verdadeiro cântico do povo de Deus. Mas me diga, o que você acha disso tudo? Responda nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.